Bom dia, pessoal! Hoje vamos ter aula de cores. Psicodinâmica das cores. As cores têm um efeito sobre a sensibilidade humana, então, na emoção das pessoas. A sensibilidade da cor atinge os elementos físico, luz, e fisiológico, olho. Na percepção, atinge esses elementos junto ao principal, que é o psicológico, que alteram substancialmente a qualidade do que a gente vê. Os estímulos que causam as sensações cromáticas estão divididos em dois grupos, segundo Cristiano e Montenot. Grupo 1. Cores-luz, ou luz colorida. É a radiação luminosa visível que tem como síntese aditiva a luz branca. Exemplo, RGB. São três luzes, uma é red, outra é green e outra é blue. Então, como a gente consegue ver no PDF, são três lanternas. Como, por exemplo, eu tenho uma lanterna aqui na mão. Então, se eu tiver três lanternas com cores diferentes, elas vão gerar milhões de cores. A junção dessas três cores gera quase praticamente todas as milhões de cores que a gente vê em tela. Então, todas as cores que a gente vê no computador, no celular, numa TV e até mesmo num outdoor que seja com tela. Existe também o grupo 2, que é a cor pigmento. As cores pigmentos são cores a partir de tinta. Então a natureza absorve, refrata e reflete os raios luminosos. Como, por exemplo, uma pintura, uma parede, um lápis, uma massinha, tudo que tem tinta. E reflete os raios luminosos componentes da luz que se difunde sobre ela. O mais conhecido no meio impresso é CMYK. Então a junção da inicial das cores, ela dá o nome de ciano, magenta, amarelo e preto. O ciano ele parece um azulzinho claro, o magenta ele parece um rosa pink, mas um pouquinho mais claro. O amarelo é o amarelo. E o preto é o preto. Muitos em algum momento ficaram em dúvida, né? Por que tem o preto? Se a gente juntar as três cores, ela chega quase num cinza, mais ou menos 80%. Só que se a gente chegar no 80%, não chega no preto. Daí foi criado no meio impresso a cor e a tinta preta, né? Então, por exemplo, quando a gente vai imprimir um cartão de visitas, uma papelaria, algum material de escritório, na gráfica existe sim ciano, magenta, amarelo e preto. Então são 4 tubos de cor. Cada tubo de cor joga um pouco mais de tinta, um pouco menos de tinta. Se a gente pensar, por exemplo, na nossa impressora jato de tinta, é mais fácil pensar. Então, cada saquinho de tinta ou cada cartucho de tinta tem uma dessas cores. A junção, um pouco mais, um pouco menos dessas cores, geram milhões de cores na impressão. Aqui a gente consegue perceber que na junção das cores luz, gera a luz branca. Na junção das cores pigmento, gera a cor preta. Uma pegadinha de vestibular é que normalmente quando a gente apaga a luz do nosso monitor, ele fica preto. Quando a gente liga todas as cores, nosso monitor fica branco. Da mesma forma, no papel, ao contrário. O papel é branco, quanto mais tintas a gente joga, ele fica preto. Então, é uma pegadinha que é o oposto, né? A gente chama isso de adição ou subtração de cor. O círculo cromático é o espectro cromático, é uma esfera que foi criada para facilitar de forma industrial, tanto na produção de televisões, na produção de celulares, na produção de tintas. Então foi feito isso para facilitar e decodificar, numerar as cores. Então esse círculo cromático ele tem praticamente todas as cores. Como a gente está vendo na imagem, a gente vê uma espécie de triângulo. Nesse triângulo tem todas as cores do que a gente vê. Então é uma imagem que simula o que a gente vê em cores. Mas lembrando que a própria imagem ela não vai mostrar todas as cores que a gente vê. No mundo real a gente vê muito mais cores do que a gente consegue produzir. Aqui a gente está vendo dois exemplos. Então na parte do RGB aparece um triângulo. Então as cores luz elas são muito mais vivas, são fluorescentes, são mais brilhosas porque tem a luz da tela. Enquanto que as cores pigmento,
elas são um pouco mais opacas, são um pouco mais apagadas. Por quê? Porque elas não têm luz. Mas, se a gente olhar aqui na imagem, a imagem ela tem muito mais cores do que o RGB e o CMYK conseguem atingir. Por quê? Porque no nosso mundo real, ao olhar o mundo real, a gente vê muito mais cores do que a gente consegue produzir. Aqui ao lado a gente consegue ver a junção do CMYK, né? Então são 3 cores, e mais o preto, e o RGB, que daí a gente vê 3 cores que geram branco.